certificados de depósitos bancários são um dos investimentos mais populares entre os brasileiros. Nos últimos anos, o volume aplicado nesse tipo de ativo cresceu quase 16%, recentemente atingindo impressionantes 2,5 trilhões de reais. Antes, a poupança dominava como um investimento mais acessível, mas hoje quase metade dos recursos aplicados em produtos bancários está nos CDBs. Muitas pessoas saíram da poupança acreditando estar fazendo um excelente negócio ao transferir o dinheiro para esses títulos bancários. Mas aí que fica a pergunta, será se essa é realmente a melhor escolha? Ou existem detalhes que os bancos não contam? Antes da gente continuar, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like para esse vídeo chegar a mais pessoas. Então é importante entender os riscos e as limitações desse tipo de investimento antes de colocar todo o seu patrimônio nesse único produto financeiro. Muitas pessoas investem em CDBs sem sequer avaliar suas características e podem sim estar correndo riscos desnecessários. A ideia vendida pelos bancos é de que o CDB é uma alternativa segura e rentável para quem deseja fugir da poupança. Mas há armadilhas que podem comprometer os ganhos. Quem investe em CDB precisa estar ciente de fatores como rentabilidade real, impostos e riscos associados à instituição emissora do título. O CDB é um título de renda fixa, onde o investidor empresta o dinheiro ao banco em troca de uma taxa de rentabilidade definida. Esse dinheiro ele é utilizado pela instituição financeira para conceder empréstimos a terceiros a taxas mais elevadas do que aquelas oferecidas aos investidores. O banco opera dessa forma porque, evidentemente, obtém um lucro muito maior com essa intermediação financeira. Para o investidor, a vantagem inicial do CDB é oferecer uma rentabilidade superior à poupança, além de contar com a proteção do Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, que cobre até R$250 mil por CPF e por instituição financeira, no caso de falência do banco emissor do título. Entretanto, um dos principais problemas do CDB é que ele é estruturado para maximizar o lucro dos bancos e não necessariamente do investidor. Muitos acreditam que estão ganhando bem aplicando nesses títulos, mas os bancos lucram de maneira desproporcional com os recursos captados. Quando o investidor compra um CDB, ele está emprestando dinheiro ao banco a uma taxa consideravelmente inferior àquela que a própria instituição cobrará ao conceder crédito. Para você ter uma ideia, a taxa média de juros dos empréstimos pessoais no Brasil chegou a 7,9% ao mês, o que equivale a mais de 100% ao ano. Enquanto isso, a rentabilidade média dos CDBs foi de apenas 6,10% ao ano. Ou seja, a remuneração anual oferecida pelo banco aos investidores é menor do que os juros que ela cobra dos seus clientes em um único mês. Além disso, o imposto de renda reduz ainda mais os ganhos com CDBs. A tributação sobre os rendimentos varia de 22,5% para aplicações de curto prazo até 15% para investimentos com mais de 2 anos. Ou seja, sempre que um investidor vê um CDB oferecendo uma determinada taxa, ele deve lembrar de descontar os impostos, o que reduz significativamente a sua rentabilidade final. E se a aplicação for resgatada antes dos 30 dias, é pior ainda a incidência do IOF, que pode corroer quase toda a sua rentabilidade. Outro fator importante é que, apesar da propaganda de que CDBs oferecem uma excelente rentabilidade, muitas alternativas de renda fixa apresentam retornos mais atrativos. O Tesouro IPCA+, por exemplo, que ajusta os rendimentos de acordo com a inflação, pode oferecer uma proteção muito mais eficaz contra a perda do poder de compra e, no longo prazo, as ações historicamente superaram a renda fixa. Tem estudos aí que mostram que ao longo de mais de 200 anos, a rentabilidade anual das ações foi de 6,6% acima da inflação, enquanto os títulos de renda fixa tiveram um retorno médio de apenas 3,6%. Isso significa que investidores que desejam multiplicar seu patrimônio no longo prazo devem considerar opções além dos CDBs. Outro aspecto que gera preocupação é o risco associado às instituições emissoras. O FGC oferece proteção para investimentos de até R$250 mil por instituição e com um limite global de R$1 milhão a cada 4 anos. Para quem tem valores superiores aplicados em um único banco, essa garantia pode não ser suficiente. Além disso, o FGC possui um montante de recursos limitados.
Em 2022, o fundo contava com aproximadamente 86 bilhões, o que representa apenas 2,2% do total de depósitos elegíveis que tem direito a essa garantia. Então, em um cenário de crise sistêmica, onde diversos bancos menores enfrentariam possíveis dificuldades de forma simultânea, o fundo pode não ser capaz de cobrir todos os depósitos garantidos. E é claro que o risco ainda se torna muito maior em instituições financeiras menores, que costumam oferecer taxas de CDBs mais elevadas para que assim consiga atrair investidores. Em muitos casos, a rentabilidade maior reflete um risco de crédito elevado, já que essas instituições não possuem a mesma solidez dos grandes bancos. Então, antes de investir em um CDB, é fundamental verificar a saúde financeira do banco emissor e avaliar o seu rating de crédito. A ideia de que CDBs são extremamente seguros pode ser enganosa se a gente olhar quando se considera o risco sistêmico e a limitação do FGC. Então, em um cenário de crise generalizada no setor financeiro, a garantia pode não ser suficiente para cobrir os depósitos de todos os investidores. Então, isso reforça ainda mais a necessidade do que eu venho batendo sempre aqui no canal, de ter diversificação na sua carteira, distribuir seu patrimônio entre diferentes classes de ativos para que assim você consiga reduzir riscos. Então, diante desses pontos, é importante que o investidor avalie suas opções com cautela antes de alocar uma parcela significativa do seu patrimônio em CDBs. Há alternativas que oferecem maior segurança, rentabilidade e menores riscos. A renda fixa pode ser sim uma excelente estratégia dentro de uma carteira diversificada, mas não deve ser encarada como a única solução para proteger e multiplicar o seu patrimônio. Quem deseja construir uma reserva financeira sólida precisa analisar diferentes produtos e estratégias, sempre considerando os prós e os contras de cada escolha. Ferramentas no mercado como o Banco Data permitem verificar se o banco é lucrativo e possui uma estrutura sólida, reduzindo assim de forma significativa o risco de quebrar. Então, se um banco desconhecido estiver oferecendo uma rentabilidade muito acima do mercado, é importante que você desconfie e utilize essa ferramenta para ver a credibilidade desse banco no mercado, já que os retornos excessivamente altos podem indicar um risco proporcionalmente maior. Não existe lucro garantido sem riscos, e promessas de rentabilidades muito elevadas devem ser vistas com cautela. Outro problema crítico ao investir em CDBs é a falta de diversificação. Muitos investidores concentram todo o seu patrimônio em um único CDB, acreditando que estão garantindo uma boa taxa e fazendo um excelente negócio. No entanto, esse comportamento representa um risco significativo. A lógica da diversificação é distribuir o capital em diferentes ativos para minimizar o impacto de uma eventual desvalorização ou problema financeiro em um único tipo de investimento. Então, apostar todo o seu patrimônio em um único banco pode ser extremamente arriscado. Ao concentrar todo o capital em um CDB específico, o investidor expõe seus recursos ao risco de crédito daquela instituição. Ou seja, se o banco enfrentar dificuldades financeiras, os investimentos ficarão travados até que o FGC possa ressarcir os clientes. Outro fator também que precisa ser levado em consideração é a falta de flexibilidade ao manter todo o dinheiro em um único CDB. Diferentes oportunidades de investimento surgem ao longo do tempo, e quem tem capital concentrado pode não conseguir movimentá-lo com agilidade para aproveitar opções mais rentáveis e seguras. A diversificação permite maior liberdade para realocar investimentos conforme necessário. Além disso, concentrar todos os investimentos em um único CDB significa se expor exclusivamente ao risco de crédito bancário, sem diversificação entre diferentes setores da economia. Então, caso haja um período desfavorável para o setor bancário, o investidor pode enfrentar dificuldades significativas. Diversificar entre diferentes tipos de ativos, como títulos públicos, fundos imobiliários, ações e investimentos no exterior, reduz essa vulnerabilidade e proporciona maior equilíbrio à carteira. Outro ponto importante que muitas pessoas negligenciam a investir em CDBs é que todo o capital está sendo aplicado em real, uma moeda que historicamente apresenta grande volatilidade. O investidor pode estar obtendo uma taxa de juros aparentemente atrativa, mas se a inflação disparar ou se o dólar se valorizar de forma significativa também, o poder de compra pode se deteriorar mais rapidamente do que os rendimentos conseguem compensar. O ideal, então, é que parte do seu patrimônio esteja exposto a ativos de moedas mais estáveis, como o dólar, por exemplo, que
que vai proteger o seu patrimônio a longo prazo. A construção de uma carteira de investimentos diversificada é essencial para garantir proteção contra riscos específicos e permitir um crescimento sustentável do patrimônio. Isso significa distribuir o capital entre diferentes classes de ativos, como renda fixa, fundos imobiliários, ações, investimentos internacionais, quem sabe um pouco de criptomoeda também. Dessa forma, independentemente das condições do mercado, sempre haverá uma parcela da carteira se beneficiando de determinadas circunstâncias econômicas. O problema que eu vejo de muitos investidores é que a comodidade em seguir orientações bancárias sem questionar se estão realmente tomando a melhor decisão. É fundamental desenvolver autonomia e conhecimento para investir com inteligência, sem depender exclusivamente da recomendação de um gerente de banco ou assessores de investimento, que na maioria das vezes as suas sugestões podem estar alinhadas aos interesses da instituição bancária e não necessariamente aos objetivos financeiros do investidor. O CDB pode ser uma opção viável em determinados cenários, mas precisa ser avaliado dentro de uma estratégia maior e bem estruturada. Para objetivos de curto prazo, onde há necessidade de liquidez, pode ser uma alternativa razoável, especialmente quando o prazo de resgate coincide com o período em que o dinheiro será utilizado. No entanto, é fundamental avaliar o risco de crédito da instituição, garantindo que o banco escolhido tenha solidez financeira e boa reputação no mercado. Já olhando por uma perspectiva de objetivos de longo prazo, como crescimento patrimonial, independência financeira e até mesmo a sua aposentadoria, os CDBs dificilmente serão a melhor alternativa para multiplicar seu patrimônio ao longo dos anos. É essencial contar com ativos que superem a inflação, ofereçam renda passiva e tragam real crescimento para o seu patrimônio. Isso inclui títulos públicos atrelados à inflação, ações de empresas consolidadas, fundos imobiliários que vai te permitir receber aluguéis todos os meses e ativos no exterior, como eu já mencionei aqui. Investir de forma eficiente exige um planejamento sólido e a construção de uma carteira equilibrada. Não basta você buscar a maior taxa no momento e alocar todo o seu capital em um único produto financeiro. O foco deve ser sempre na diversificação e na alocação estratégica de recursos, garantindo que os investimentos estejam alinhados aos objetivos financeiros e ao seu perfil de risco como investidor. Então, CDBs podem compor uma parcela da carteira, mas jamais, em hipótese nenhuma, isso deve ser uma estratégia de investimento. A falta de diversificação expõe investidores a riscos desnecessários e ainda limita o seu potencial de crescimento. Então, distribuir os investimentos de forma inteligente permite não apenas proteger o capital contra perdas, mas também potencializar os retornos no longo prazo. Agora que eu já esclareci esses pontos com vocês aqui nesse vídeo, me deixa aqui nos comentários como você investe hoje. Você está colocando todo o seu dinheiro na renda fixa? Você tem medo de ir para ações, fundos imobiliários? Está tudo em CDB? Me conta aqui se você está diversificando seu patrimônio ou não. Eu vou ler todos os comentários e vai ser um prazer te responder. Um abraço e eu te vejo no próximo vídeo.